Pessoal, fazer uma pausa aqui para vir falar com vocês, porque eu não podia deixar de comentar sobre uma notícia que eu li que é, no mínimo, curiosa e, no máximo, uma aberração. Eu estou falando da notícia dizendo que o Judiciário brasileiro pediu para a Polícia Federal investigar um soldado israelense que estava de férias no Brasil. Isso aconteceu no dia 30 de dezembro agora, e o soldado foi embora do Brasil no dia 5. E assim, sobre vários critérios e óticas, essa história é um absurdo completo. E aí vamos tentar entender o que existe de real, né, no direito internacional, nas discussões internacionais sobre essa possibilidade de você fazer isso. E a primeira coisa que nós temos que distinguir é a existência de dois tribunais. Nós temos a Corte Internacional de Justiça, que lida com os assuntos do direito internacional relativo aos países, e nesta corte nós temos um caso que foi trazido pela África do Sul contra Israel, dizendo que Israel estaria cometendo genocídio em Gaza. A decisão preliminar desta corte foi de que ela não estava pronta para chegar a conclusão nenhuma, então ela não julgou, não finalizou, apenas fez algumas observações e disse que isso vai demorar anos para ela determinar e chegar a alguma conclusão, algum veredito. Além desta corte, nós temos o Tribunal Penal Internacional, que é um outro corpo com uma outra função. E aí não é sobre países, mas sobre indivíduos. O TPI, ou a ICC, International Criminal Court, eles lidam, ou ele lida com pessoas. E aí esta corte, ela tem um mandado de prisão, por exemplo, contra o Putin. E expediu também contra o Netanyahu e contra líderes palestinos do Hamas. Bom, essa é uma discussão complexa, óbvio, se tem legitimidade, se esses mandatos são corretos ou não, mas o que importa aqui para a discussão do Brasil é se o Brasil vai ou não cumprir isso. E claro que o mandado é contra o chefe de Estado israelense, no caso, o primeiro-ministro, o Netanyahu. Não é contra um soldado israelense que estava numa operação militar. E aí a justiça brasileira entrou na história e disse: a Polícia Federal tem que investigar o acontecido. Imagina o seguinte: internacionalmente você tem essas duas cortes com a suposta capacidade de investigar essas coisas. E elas têm o mandato para fazer isso, e não a justiça de cada país. Não adianta o FBI investigar o que está acontecendo com um soldado no Congo e chegar a uma conclusão. Ele pode fazer isso para a legislação interna dele. Ele não pode fazer isso para determinar o que está acontecendo em outro lugar do mundo. Nenhum país pode fazer isso. O Brasil não pode simplesmente entrar numa investigação de uma discussão, de uma questão internacional, aonde ele não tem jurisdição. Essa não é a área do Brasil. Quem faz isso são esses órgãos internacionais. E como eu disse para vocês, um deles não chegou a conclusão nenhuma. E o outro expediu um mandado contra o Netanyahu. Isso significa, como o Brasil é signatário desse tratado, que se o Netanyahu viesse para o Brasil ia ter que escolher se ele iria cumprir ou não. E aí a gente entra em outro problema fantástico das posições do Brasil. O Lula disse em 2023 que se o Putin viesse para o Brasil, ele não seria preso. Ou seja, o Brasil é signatário, teria que cumprir, e para o Putin ele não iria cumprir. E é óbvio, dado que o Lula tem falado sobre Israel, que se o Netanyahu viesse para o Brasil, ele gostaria de cumprir o mandado. Agora, o mandado é para o Netanyahu e não para um soldado qualquer.
para um cidadão israelense, o que é mais grave ainda, porque Israel não tem um exército profissional. Todo mundo é recrutado e convocado de acordo com a situação. E este soldado que estava de férias no Brasil, ele foi convocado como um cidadão comum. Então você imagina que o Brasil, ele decidiu que ele vai começar a investigar o que acontece em outros países sobre questões internacionais. A Polícia Federal vai investigar, porque o Judiciário brasileiro mandou, e aí eles vão tomar uma decisão. Mas e a Corte Internacional de Justiça? Nem caberia nesse caso, né? Mas vamos dizer, ela não é ela que tem a responsabilidade sobre isso. Não é. O Brasil decidiu. Não, mas e o Tribunal Penal Internacional? Não é o Tribunal Penal Internacional que cuida disso? Ah, não importa. Agora a gente também resolveu fazer isso. Aí tem uma parte ainda mais maluca dessa história, que é quem que fez a queixa-crime para o judiciário brasileiro tomar essa ação. E é uma ONG de defesa dos palestinos, que frequentemente faz comentários antissemitas, anti-Israel e assim por diante. E ela disse que ela fez uma investigação própria e de que esse soldado estava num momento, numa operação em Gaza, que demoliram prédios de um quarteirão inteiro. E com a investigação própria deles, de redes sociais, eles então estavam entrando com uma queixa-crime no Brasil para que se fizesse alguma coisa. Óbvio que eles queriam que o soldado fosse preso no Brasil. E a Justiça mandou a Polícia Federal investigar e não expediu um mandado de prisão. Tem muitos veículos dizendo que o mandado de prisão foi expedido. A gente não sabe disso, não ouvi falar disso de verdade, mas é um absurdo. Absurdo, assim, em todos os assuntos ou todos os pontos de vista que a gente olhar para essa história, ela é um absurdo. Primeiro porque o Brasil, né, pratica 2 pesos, 2 medidas, e escolheu estar do lado do eixo das ditaduras e não do lado das democracias, porque se o Putin vai vir para o Brasil e tem mandado contra o Putin e ninguém faz nada, e o Brasil já está buscando querer fazer alguma coisa contra um soldado que não tem mandado, imagina o que faria com Netanyahu. Então, claramente, o Brasil não pode nem alegar do ponto de vista político ou diplomático que ele simplesmente está cumprindo com as suas obrigações perante o direito internacional. Então o Brasil não pode dizer isso. O Brasil tomou lado, ponto final. Depois a gente pode discutir se o Tribunal Penal Internacional tem capacidade de ter feito uma investigação decente no caso da guerra com o Hamas, o que me parece um absurdo e uma coisa muito difícil para ter sido feita e problemática. Mas esquecendo tudo isso, ou colocando tudo isso de lado, aí tem o problema que eu expliquei para vocês, que é a questão de um soldado que é um cidadão comum. Imagina, assim, a analogia é mais ou menos essa, gente. Imagina as discussões que existem internamente dentro do Brasil ou internacionais, porque as discussões de criminalidade que acontecem no Brasil, elas não ficam só aqui no Brasil, elas são discussões internacionais também. Todos os embates políticos sobre ações policiais no combate ao crime no Brasil. Isso transborda, sai do Brasil e vira uma discussão de direitos humanos. Então imagina que um outro país vai virar e aí um policial militar brasileiro ou um policial brasileiro está viajando de férias num outro país e a justiça desse outro país vira e fala assim, peraí, eu vi na rede social que esse policial estava numa operação quando existiu uma discussão sobre violação de direitos humanos. Então, vamos investigar esse policial que está de férias aqui nesse país e, quem sabe, expedir um mandado de prisão contra ele. Porque supostamente ele está violando o direito internacional, no caso, direitos humanos, numa operação policial que quem tem que fazer essa investigação é a sociedade brasileira, no máximo tribunais competentes internacionais, o que não é o caso que aconteceu com esse soldado israelense, como eu já expliquei, mas é mais ou menos isso. Esse é o nível do absurdo dessa história, completamente sem pé nem cabeça. O Brasil ele distorce
competências, responsabilidades, se envolve em disputas e brigas políticas gigantescas, maiores do que até mesmo o próprio direito internacional, até mesmo o Tribunal Penal Internacional não foi. O Tribunal Penal Internacional não expediu o mandado de prisão contra este soldado ou nenhum soldado israelense. Simples assim. Mas a justiça brasileira disse que a Polícia Federal deveria investigar este soldado por crimes cometidos em Gaza, baseado numa denúncia de uma ONG que olhou nas redes sociais. Sem mais.